Bom, hoje a gente está numa gravação um pouquinho diferente do usual aí. A gente quis trazer uma pessoa que está trilhando uma trajetória super legal dentro do Quero Café para conversar um pouquinho, para contar um pouco mais, para inspirar principalmente as pessoas que trabalham nessa nossa rede, que hoje, em outubro de 2010, de 2024, a gente tá com uma estimativa aí de umas 1.300 pessoas trabalhando no Quero Café. E é muito legal, uma das coisas que mais nos motiva aí à frente dessa jornada aí de quase 10 anos já, é ver as pessoas se desenvolvendo, é ver as pessoas evoluindo, é vendo as pessoas se preparando para poder abraçar uma oportunidade. E é por isso que a gente convidou a Sara, né, atualmente sócia operadora da loja de Gravataí, para vir aqui conversar um pouco com a gente, para contar um pouco da trajetória, dos acertos, das falhas, dos aprendizados. E que tu fique muito tranquila, é um bate-papo, né? Realmente é, como eu gosto de falar, assim, tu não precisa ficar nervosa, não precisa, porque tu fez o tema de casa, né? Quando a gente tem que apresentar um trabalho no colégio que a gente não fez, daí a gente fica nervoso, daí a gente não sabe o que falar. Então aqui é simplesmente abrir teu coração e dividir essa tua jornada com a gente, tá? Então seja muito bem-vindo, Sara. Obrigada. Tem junto comigo aqui o Jeff, que coincidentemente até é sócio da Sara, também é sócio da franqueadora do Quero Café aí, então vai ser um bate-papo aí, a gente vai um jogando a bola pro outro. Então, vou pedir para a Sara se apresentar e depois o Jeff pode se apresentar rapidamente aí também. Sara primeiro só se apresenta, o Jeff se apresenta, depois a gente volta para contar a história um pouco mais em detalhes aí. Tá. Meu nome é Sara, tenho 35 anos. Hoje, atualmente, sou sócia operadora da unidade do Quero de Gravataí. Uh, olá pessoal, meu nome é Jefferson, tenho 33 anos. Minha trajetória no Queiro começou como franqueado na unidade de São Leopoldo, junto com o William e com o Douglas, que são nossos sócios também em Gravataí. Depois com a unidade de Novo Hamburgo. E aí, proximidade e o relacionamento com a marca foi tão bom que hoje também trabalho junto na franqueadora. E também a gente tem a unidade aí de Gravataí junto com a Sara, ou Sarinha, né? Sarinha fica melhor. Bom, exatamente, né? A gente é íntimos aí, é Sarinha. Sara, conta pra gente um pouco como foi o teu começo no Quero Café, onde tu começou, qual função, qual loja, quais trajetórias tu passou antes de chegar na loja de Gravataí, que atualmente tu é sócia proprietária. Eu iniciei na loja de Novo Hamburgo, com o Douglas, né? Eu entrei como auxiliar de cozinha. Depois de muitas vezes de ele me chamar, assim, trabalhava atualmente num outro emprego. Eu tinha muito medo de sair, assim, para algo novo, né? Então tu E trabalhava aí, mais no início fazendo freelancer, assim, ajudando eventualmente. não, eu comecei fixa, mas Começou. como eu trabalhava em outro local, eu tinha medo de mudar para uma outra empresa, né? Enfim, por várias questões, assim, eu decidi tentar. Depois da quarta vez, eu acho que ele me ligou. Desculpa, Douglas, sabe que eu te amo. Depois da quarta vez que ele me chamou, eu decidi ir para lá para conhecer, né? E no dia da entrevista mesmo, eu já fiquei trabalhando, assim. E, cara, de verdade, eu falo isso sempre pros meninos, o Jeff sabe. Eu me apaixonei pelo lugar, sabe? Pelo ambiente que a gente tinha para trabalhar, porque eu vinha de uma jornada um pouco diferente, assim, do que hoje o Quero Café, né, tem para os funcionários. E cada vez eu tento também fazer mais na posição que eu tenho hoje, porque eu já estive do outro lado, então sei muito bem, assim, né, como funciona. Então, quando eu entrei e vi sobre a forma de trabalhar, como era o tratamento, assim, com os funcionários, eu me encantei por aquilo ali, me apaixonei. Falei, não, vou ficar aqui e seguir o meu caminho ali, né, como auxiliar de cozinha e tal. Futuramente, depois eu e o Douglas nos aproximamos, depois me aproximei dos meninos também. E aí eu me tornei líder da cozinha. Nesse meio tempo, assim, tive um episódio muito difícil na minha vida, assim, foi a perda da minha mãe, né? Foi um momento que eu fiquei muito vulnerável, assim, muito mal, mas de qualquer forma eu tava lá e sabia que eles iam me apoiar, assim como eles me apoiaram. Então, nesse momento eu vi o quanto eles eram especiais de verdade, sabe? Porque eles me ajudaram, ficaram comigo, ficaram do meu lado. E
Cara, de verdade, no momento mais difícil que na minha vida eu passei foi esse. Eu preferia estar lá no café, né, com eles, porque lá eu me sentia melhor, me sentia bem. Por isso que o Quero traz para nós, né, para os funcionários, enfim, para quem trabalha no café. Esse acolhimento que tem é incrível. Que legal. O que mais te chamou a atenção, então, foi o trato, né, a relação que transcende um pouco a relação profissional e esse cuidado que o Douglas, que o Jefferson e o William tiveram também contigo nesse momento pessoal. Muito legal de ouvir isso, assim. E com certeza te inspira a ser assim, né? A ser uma líder dessa forma. A gente gosta de uma frase de liderança, que quando a gente passa a liderar, a gente tem a oportunidade de ser o líder que a gente sempre sonhou em ter, né? Então, Verdade. é super legal de botar isso em prática. E, bom, tu começou lá em Novo Hamburgo, na cozinha, se tornou coordenadora e depois teve um episódio que tu foi para Lajeado. Para Lajeado, isso, por questões profissionais, assim, né, da nossa vida, enfim. Na época eu era casada. Questões pessoais, né? Dele, né, questões profissionais dele. Sim. A gente mudou para Lajeado. E aí o Douglas me transferiu lá para o Quero, para Matriz, né? Falou com o Michael até. E aí fiquei meio preocupada, assim, se eu ia conseguir trabalhar lá, né? Disse, Douglas, será que tem um lugar pra eu vir lá? Ele falou, tem? Tu vai sair daqui semana que vem, tu já tá lá com o Michael. E de verdade, o Michael me recebeu super bem, também fui super bem tratada lá por ele, enfim, pro pessoal. Me aproximei mais de vocês, né? Comecei a conhecer o dia a dia do pessoal que ficava na franqueadora, que até então eu queria muito ir pra lá, eu incomodava o Douglas e dizia, Douglas, manda a gente pra lá pra um treinamento, eu quero conhecer, quero saber como é lá. Enfim, não consegui, né? Mas quando eu fui trabalhar lá, eu vi, que bacana, assim, enquanto vocês são bacanas, já te falei isso. E volto a repetir para todo mundo que saiba que é realmente isso que a gente prega e fala, é o que a gente vive no dia a dia. Eu te comentei uma vez sobre tu entrava na cozinha nos ajudar lá a carregar os molhos. Quando chegava, eu dizia para as meninas, o Matheus, em seguida vem aí, vamos pedir para ele carregar para nós. E, cara, tu entrava lá... entrava lá e muito, assim, próximo. Isso cada vez eu me encantava mais, assim, pela história, né? E aí, quando eu tava em Lajeado, então, recebi essa proposta dos meninos, quando eles estavam organizando a loja de Gravataí, para ser a sócia operadora deles. Algo surreal, que eu jamais imaginei, assim, viver. E vivo ainda. A gente conversa muito, eu e o Jefinho, né? Assim, converso com o Will e com o Douglas também, né? Mas eu e o Jefinho, a gente tem uma proximidade, assim, de ficar 2 horas, às vezes, no telefone, conversando, enfim, sobre vários assuntos, né? Ele me apoia muito na questão pessoal também. E eu falo muito para ele isso, assim, é incrível, é surreal a oportunidade que eles me deram, né? De fazer parte da sociedade deles. Que isso depende muito também da confiança que eles têm na gente, né? Em saber que é algo que eles vão largar na tua mão ali e saber que tu vai fazer. E graças a Deus, eu acho que eu venho desempenhando bem meu papel. E fazer um adendo também, desde lá do início que a Sara estava com a gente em Novo Hamburgo, eu acho que muitas vezes as oportunidades, ela não era uma oportunidade direcionada para a Sara, né? Então era uma oportunidade para quem quisesse embarcar, digamos, naquela ideia, né? E falei pros guris depois, né, que conhecia a Sara, então era muito Douglas no dia a dia, e ele às vezes consegue assim, essa pessoa aqui se destaca mais e tal, né? E ele já tinha falado bem dela, e aí a gente começa a ver assim, quando às vezes a gente fica feliz quando alguém faz o que pede, e a Sara, ela fazia às vezes mais do que se pedia, além de ter uma liderança natural, às vezes é um exemplo pequeno, mas às vezes é uma briga assim para o pessoal limpar, por exemplo, a coifa na cozinha, e ela puxava a frente, ela limpava, ela fazia mais do que precisava, né? Então, depois também, quando ela decidiu embarcar na ideia de Gravataí, ela sabia que não ia mergulhar direto em Gravataí, que ela tinha que passar primeiro por um processo que seria aprender a parte da frente. Ela sempre dominou muito a cozinha, né? E fez um ótimo trabalho em Novo Hamburgo, mas ela tinha que aprender a frente. Que também, por ela não ser de cozinha, pra ela era quase assim, tipo um bicho de 7 cabeças, né? Ela ficava escondida atrás do bar, lá em Novo Hamburgo. E às vezes o Douglas me falava, Sara, não sai de trás do bar, né? Daí eu, sábado eu vou falar com ela. Sarinha, deixa que eu fico no bar, tu pode ficar no salão, né? Eu vou ficar na máquina, eu falava pra ela, né?
E aí, com o tempo, ela foi entendendo, né? Que também para a gente ser um bom gestor de loja, seja na função de um operador ou então, como ela era na época, uma gerente, ela precisa saber o todo, né? Não pode só saber lidar bem com o cliente, né? Não pode só saber bem de cortar carne, né? A gente tem que não vai ser um mega especialista em uma coisa, mas a gente vai ter que passar a olhar para o todo, né? Então essa foi, digamos assim, detalhando um pouquinho mais essa jornada para a formação dela em para Gravataí, né? Perfeito. E, Sara, hoje tu é sócio-operadora. Com o tempo tu foi entendendo um pouco o que é o papel de sócio-operadora e os guris te ajudaram a te formar como uma sócio-operadora, né? Esse processo todo de sair da cozinha, de dominar todas as pontas, que é o que a gente precisa para tocar uma loja, né? Para liderar uma equipe de mais de 20 colaboradores. Mas quando tu entrou lá em Novo Hamburgo, lá no início, quando o Douglas te convenceu a vir fixa 100%, de entrar de cabeça no Quero Café, naquele momento tu já sabia que existia esse caminho de sócio-operadora ou não? Não, nem imaginava, né? Que a rede funcionava dessa forma, né? Depois, sim, comecei a conversar com os meninos, ficar mais, né? Conhecendo mais a história. Eu sabia que teria pessoas que poderiam subir de cargo dentro da empresa, mas eu jamais imaginava que seria ser sócia, né, de um negócio deles, assim. Por isso que eu sempre falo que é incrível, né? Não imaginava. A minha pergunta foi bem proposital e eu queria mesmo era ouvir essa resposta. Isso quer dizer que a tua dedicação lá em Novo Hamburgo, o que fez o Douglas olhar e entender que tu era especial, que tu tinha um algo a mais, não era um algo a mais que tu estava fazendo para eventualmente convencer alguém ou Não, para era porque jamais. por que tu acha que tu fazia esse algo a mais? Da onde vem isso? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa forte. Não sou, né, 100%, acho que todo mundo tem suas falhas. Às vezes eu dou uma cambaleada, às vezes eu fico meio frustrada com alguma coisa que acontece. Me abro muito com o Jefinho sobre isso. Mas, assim, eu fui criada por uma pessoa muito forte, que foi minha mãe. Sempre vou falar dela, minha família ao todo, assim. A gente teve uma estrutura familiar muito legal, mesmo que ela nos criou sem meu pai. Ele faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, né? Então, minha mãe tinha 7 filhos. Os meus irmãos mais velhos, eles assumiram o papel de pai na nossa vida junto com a minha mãe. E é incrível, assim, eu falo muito isso para eles, que eles nos formaram pessoas maravilhosas, pessoas do bem, de caráter. E essa luta que eles tinham para nos criar, a gente foi obtendo isso durante a vida, sabe? Pensando, poxa, que legal, né? Hoje vamos mudar um pouquinho para os dias atuais, tá? Imagina que jovem com 16, 17 anos iria trabalhar e simplesmente receber o seu salário e dizer, ó, mãe, tá aqui para né, para nós te ajudar ali na criação dos filhos, enfim, dos irmãos. Então, isso tudo... Eles faziam isso? Faziam isso. Eles foram se casar lá com 27, 28, porque eles sabiam que enquanto eles não nos formassem para a vida, né, enquanto nós não conseguíssemos também andar com as próprias pernas, né, eles não poderiam deixar minha mãe. E mesmo depois de casados, assim, várias vezes apoiaram, ajudaram, né. Então, fico muito orgulhosa, às vezes até cuido assim para não me emocionar. E hoje eles com certeza vão olhar isso e vão ficar muito orgulhosos de mim, saber que hoje eu cheguei nesse patamar, né? Não só eu, assim, como meus outros irmãos também, mais novos, trilharam caminhos bacanas, assim, profissionais. E eu acho que o essencial, caráter e honestidade, né? É o que eles sempre nos passaram e a gente teve. Então, eu sempre tive essa coisa de lutar por algo melhor. E, como eu falei, a minha jornada profissional foi bem difícil, sabe? Quando eu entrei para o mundo do restaurante, minha irmã trabalhava, ela me chamou e eu gostei desse mundo, assim, tanto que eu fiquei trabalhando sempre em restaurante. E quando eu fui pro Quero, eu brinco, sempre falo que quando a minha mãe disse, vai ver esse lugar, né? Porque eu trabalhava em padaria, então, gente, quem trabalha em padaria em cozinha é complicado, é muito quente, sabe? Final de ano é uma loucura. E quando eu fui, que eu voltei para casa, eu falei, mãe, tu não sabe o que tem no Quero. Tem ar-condicionado na cozinha. Ah, eu não vou sair de lá. Ela deu risada, brincou comigo, sabe? Ela disse, sério, filha? Então fica lá. Eu disse, não, mas tu tem que ver, eles são muito legais. E foi assim que... Mas nunca imaginei, né, como eu falei, que isso traria algo tão legal para mim. Mas eu procuro sempre fazer minhas coisas com excelência. Era o que eu fazia no Quero, sabe? Gostava mesmo de fazer. Antes mesmo de ser líder, eu já gostava de fazer as coisas legais, sabe? E hoje, na posição que eu tô, eu vejo que é porque o teu líder, né, o teu chefe, né,
como era o Douglas na época, quando ele é legal pra ti, quando tu vê que aquela pessoa, cara, eu vou fazer legal também, sabe? Olha o que ele é pra mim, a pessoa que ele era próximo, conversava, os meninos também. O Jefinho às vezes vai pra loja de 15 em 15 dias, mas nesses dias que ele vai pra loja, ele pergunta, tá tudo bem contigo? O que tu precisa? E eu acho isso tão legal, sabe? E foi isso, assim, que me motivou a sempre fazer o melhor. Bah, que legal. Essa tua experiência de família aí, com certeza te ensinou muito, assim, né? Então, Muito. com certeza tua mãe tá orgulhosa de ti, Eu sei. de tua família, teus irmãos, enfim. Que legal. Isso explica muita coisa, isso explica o algo a mais que tu sempre buscou. E, às vezes, a gente... muita gente quer evoluir, muita gente quer uma oportunidade, mas é importante a gente entender que a gente tem que fazer a nossa parte para a oportunidade aparecer, né? Eu, ao longo desses anos, já escutei algumas vezes uma frase semelhante de que me dá uma loja ou me dá um cargo, me dá uma função que daí eu vou mostrar o meu trabalho. Quando, na verdade, não é esse caminho, né? A gente fazer algo a mais na atual função que a gente está. E a tua história, ela é muito inspiradora e ela está sendo contada aqui para mostrar um exemplo prático de quanto a gente acredita que as pessoas podem se desenvolver independente da sua capacitação técnica, da sua estrutura familiar, com vontade de trabalhar, com honestidade, cumprindo o seu horário de trabalho, tentando se desenvolver, tentando ser um ser humano melhor, tentando corrigir alguma falha, se interessando em buscar conhecimento. Não é que a sorte bate, não. A gente vai construindo essa oportunidade. Tu é um exemplo claro disso, assim, sabe? É muito legal, é motivo de orgulho pra gente. E talvez não tenha também te falado isso, mas lá em Teutônia, quando a gente tinha uma loja, quando fomos trazendo pessoas para trabalhar com a gente, e a gente tinha vontade de escalar esse negócio, de levar o Quero Café para mais lugares, mas a gente entendeu que para isso acontecer, a gente teria que formar pessoas aptas a liderar, pessoas a formar outras pessoas, e naquela época a gente já falava de criar a escola de gerentes, de criar a escola de sócios operadores, e é muito legal de ver isso se concretizando, acontecendo mesmo, e uma pessoa que entrou como auxiliar de cozinha, 3 anos depois, hoje é 3 anos, né? Uhum. Quando a oportunidade veio, não eram 3 anos ainda, né? E de se tornar sócio, assim, talvez algo que nem tu falou, inimaginável. Talvez tu queria crescer, queria subir, queria assumir uma liderança, mas talvez não passou pela tua cabeça que tu poderia ser dona, né? E não é dona, digamos assim, para inglês ver. Pô, tu tem uma participação societária igual aos teus sócios, assim, né? Que já estão nessa jornada de Quero Café há 6 anos, né? Fechando quase 6 anos. Então, 6 anos. Isso aí, pra te ver como isso comprova, de fato, que eles são pessoas incríveis, sabe? Porque imagina, a gente trabalhou 1 ano juntos. Em Novo Hamburgo foi 1 ano. E eu fui pra Lajeado. E aí, claro que lá em Lajeado, o Jefinho sempre ia lá falar comigo, conversar, né? Passava. Douglas, quando visitava também, entrava na cozinha, ia lá, me abraçava. E eu sempre falava pras meninas, pra Fê, lá pra Simone, sempre falava: bah, gurias, os guris são muito legais, vocês não têm noção. Nossa, eles eram incríveis pra mim. Sempre falava, né? E quando os meninos iam lá, elas diziam: bah, que legal mesmo. Eles sempre, tipo, sempre estavam lá, né, comigo. Mas pra te ver como em 1 ano a gente conseguiu se aproximar a ponto e eu consegui emitir pra eles sinais de que eu podia ser a pessoa que eu sou hoje, né? E ainda vou melhorar muito, quero muito procurar cada vez melhorar, acho que a gente não pode parar nunca, né, de buscar isso. Mas pra te ver como em 1 ano a gente conseguiu ter esse encontro, sabe? Pra eles me fizerem uma proposta dessa. É incrível. E é assim, como tu falou, igual, sabe? Não, sabe, tu vai ser a nossa sócia, não julgando, acho que são pessoas e pessoas, né? Formas de negócios, mas assim, eles me igualar na posição deles, isso é incrível, né? Uma pessoa que, cara, eu tenho 2º grau incompleto, eu não tenho um curso profissional, eu não tenho uma faculdade, e eles olharem pra mim e acreditarem que eu poderia ser uma dona de uma loja, como eu sou hoje. Isso é incrível. isso tu falou, pô, tem 2º grau incompleto, né? Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Qual é a melhor qualificação para ser um dono de loja, para ser um franqueado, para...
Cara, não tem formação nenhuma que seja mais importante do que humildade e vontade de trabalhar. E não ter vergonha, não ter medo de arregaçar as mangas e trabalhar na operação, né? Então, é um princípio do Quero Café, é isso que a gente leva para todo... Seja algum... a gente está aqui muito conversando contigo para inspirar pessoas que trabalham hoje na rede do Quero Café ou para alguém de fora que esteja vendo e que eventualmente não tem acesso a poder ir no banco, contratar um financiamento e montar uma loja, mas saber que com paciência e com dedicação a gente pode começar uma jornada de trabalho e ir se desenvolvendo e a oportunidade, entre aspas, aparecer, né? Empresa que cresce, empresa que evolui é a empresa que gera oportunidade. Na verdade, uma empresa cresce no ritmo da capacidade de formar pessoas, né? De poder assumir novos desafios sabendo que eu posso assumir mais um desafio porque tem a Sara que vai poder assumir esse desafio. É isso que faz a movimentação acontecer. Os guris só se encorajaram a pensar na terceira loja deles porque olharam e sabiam que tinha alguém que poderia não estar pronta, mas com capacidade, com humildade para se desenvolver e poder assumir esse desafio. E a gente conversa muito, assim, sobre essas coisas, né? Às vezes o Jefinho me dá uns puxão de orelha, me liga lá, manda uma mensagem, Sara, eu acho que, né, tal, o que tu acha? Vamos falar sobre isso. Sempre fica muito aberto isso, o que tu acha, né? Entre nós, porque eu acho que eu não posso decidir algo na loja sozinha. Eu falo muito isso para os nossos funcionários, porque como eles são muito ligados comigo, né? E os meninos, eles têm um pouco de receio, assim, quando os meninos vão na loja. Eu falo, gente, os guris são super bacanas. Agora a gente vai ter mais conversa com vocês, né? O Jefinho vai vir mais vezes, assim, para falar com vocês. Não precisam ter esse receio, né? De conversar com eles. Então, como eles me têm todos os dias na loja, né? Eles ficam um pouco assim quando os meninos estão. Mas a gente sempre teve essa questão de o que tu acha? Sempre tô falando com eles, gente, aconteceu tal coisa, né? Eu acho isso, mas o que vocês querem, né, falar sobre e tal. Sempre muito aberto. Acho que isso também é bacana, né? A gente ter essa abertura de decidir nós todos juntos. E assim como questão de funcionários, né? Alguma coisa que a gente precisa decidir ali, a gente conversa, troca umas ideias no grupo que a gente tem ali. E é assim que eu acho que isso que tu coloca, esse desafio, às vezes, das pessoas, esse... Não vou dizer monstro, mas essa imagem que se cria, às vezes, do dono do negócio, né? Às vezes é por uma experiência passada, às vezes não tem essa proximidade que tu enxergava na forma como os guris te tratavam, ou como tu brinca que eu entrava e carregava as caixas. A gente preza muito por isso. Talvez isso tenha sido o que chamou muita atenção lá no início, da forma como o Douglas te tratava, da forma como... Só que as pessoas não são acostumadas a isso muitas vezes. Às vezes as pessoas vêm de outras experiências e aí tem um pouquinho mais de medo, ou tem uma visão distorcida. A gente nunca prezou por uma liderança de hierarquia, né? Uma liderança de ditar regras, e sim de estar junto, de ser o exemplo, de liderar pelo exemplo. E eu queria que o Jeff contasse um pouco como foi, alguns exemplos desse processo, de como a gente... precisa de pessoas abertas a ouvir para conseguir, que num primeiro momento até parece dolorido, né? Acho que deve ter vários episódios ao longo desse tempo que o Jeff teve que te trazer alguma coisa que num primeiro momento entra doendo um pouco na gente, mas ele pro nosso bem, né? E ele me conhece tanto ao ponto que ele fala comigo alguma coisa e logo ele diz, não, tá bem, né? Não gostou, né? Daí eu não consigo mentir pra ele, assim. Às vezes eu falo, não, tá tudo bem. Dele não tá porque eu te conheço, eu sei. Mas de verdade, eu acho que não existe uma coisa perfeita, né? Eu não sou perfeita, ele não é perfeito. E quando ele me fala algo que eu não gosto no momento, eu fico meio na minha, assim. Ele cuida até na minha forma de responder, ou no meu bom dia. Eu tenho que mandar sempre bom dia com vários M's, ou As, daí ele sabe que tá tudo bem. Aí ele brinca comigo e fala, não, mas eu tô te falando isso, né? Explica sempre. Nunca ele chegou e disse, Sara, eu quero que tu faça isso dessa forma. Não, jamais. Ele sempre explicou, assim como os meninos também, né? O Will e o Douglas. E isso que é o legal, né? Sempre dá aquela explicação ali pra gente, tudo certinho, pra ficar bem ok, né? E é isso que a gente fala, eu e ele, sempre no telefone, quando ele fala, e eu fico meio arredia, eu fico quieta na minha, e aí eu começo a pensar, tá, mas da forma que eu penso, será que tá certo? E aí eu vou trabalhando isso na minha cabeça,
E aí depois, quando a gente se encontra, eu falo, Jefinho, sabe aquilo que tu me falou? Tu estava certo. Muitas coisas, né, Jeff? A gente já conversou e no primeiro momento eu ainda estou aprendendo muitas coisas e vou aprender, mas eu sou aberta a escutar o que ele fala para mim. Sou aberta ao que o Douglas quiser falar para mim, sou aberta ao que o Will quiser falar para mim. No primeiro momento eu posso achar que, não tá certo. Mas depois, com calma, né? A gente só para não perder, daí o Jeff fala do processo de formação, assim. Mas eu hoje, queria, se vocês concordam, assim, eu acho que a característica mais bonita, o que mais eu acho importante para algum colaborador, não interessa o nível, auxiliar de cozinha, alguém que já é coordenador, alguém que já é gerente, alguém que já eventualmente até já é dono de algum negócio, a característica que mais a gente tem que ter é realmente ter uma humildade e botar o nosso ego lá embaixo. A gente não é dono da verdade, a gente está em eterno aprendizado e principalmente se o meu líder está sentando, está dedicando tempo para conversar comigo, para falar alguma coisa, eu tenho que desconstruir aquele diabinho que está num lado e enxergar aquele líder como um anjo que está aqui para me desenvolver, que está aqui para o nosso bem, né? No recente Encontros Franqueados, a gente viu aquela fala que eu achei sensacional, né? Da pergunta da Carol de Cachoeirinha, né? Qual é a pessoa que mais ela ama na vida? O filho dela, o Davi. E aí, e qual é a pessoa que ela mais cobra na vida? É o Davi. Então isso é uma forma de amor, isso é uma forma de... Quando a gente, como liderado, se desamarra disso e passa a enxergar qualquer conversa, qualquer ajuste, claro que precisa ser, como tu falou, não é chegar impondo. O Jefferson, o Douglas e o William nunca chegaram ditando alguma regra, e sempre tentando, o que tu acabou de falar é explicar o porquê. Isso muda tudo, de eu falar, Sara, eu preciso que tu faça isso. Se tu saber o porquê que tu precisa fazer isso, é muito mais forte para ti. Tu entende o porquê tu tá fazendo, tu não tá só executando aquela tarefa, né? E é legal de tu expor também isso, de que às vezes ninguém é de ferro, a gente tem sangue correndo, a gente tem emoções dentro da gente. Não é fácil receber uma crítica, não é fácil receber uma correção, mas... E aí a gente pode, num primeiro momento, reagir um pouco mal. Às vezes dar uma olhada, dar uma respondida. É o nosso momento quase que, não é de luto, mas é aquele momento que a gente precisa para digerir isso. Para daí depois, tu estava certo. Isso é a atitude mais bonita que tem. Assim como, talvez, em algum momento, quando a relação é transparente, vai chegar assim, eu ainda acho que o outro caminho era melhor. E aí, às vezes, o Jefferson vai, é verdade, tu tem razão. Né? A chance do Jefferson ter mais a te ensinar por já ter passado por isso, já ter vivido, é maior, ele já tem mais experiência, então ele tem, mas todo líder, tu na jornada de liderança das pessoas da tua loja, por mais que tu domine tudo, em algum momento tu vai dar algum direcionamento e daqui a pouco tu mesmo vai refletir e a pessoa, olha só, Sara, mas se a gente fizesse assim? Pô, é verdade. Tu tá tendo humildade para também aprender, isso é lindo, isso é muito bonito. Vou passar um pouco pro Jefinho aí. Exato. Eu acho que logo vamos para outra parte, mas só pegando um gancho com isso, essa parte de explicar o porquê das coisas vai motivar mais as pessoas a seguirem fazendo certo, né? Isso às vezes, num simples corte de carne, a gente falou de ovos mexidos, antes cremosos ou não, né? Tu explicar para as pessoas, às vezes, o porquê um processo é de uma forma, ou porquê, olha só, se a gente calcular, fizer assim, assim, assado, ou baseado no que eu já vi acontecer em outras lojas, tipo, acho que fica mais claro o porquê a gente deve seguir esse caminho, né? E voltando antes para ir para essa parte de formação, uma palavra antes que tu falou, paciência, né? Eu acho que resume bastante também, por mais que pareça tudo ter acontecido rápido, acho que por longos tempos, não, por uma jornada, os dias, para ti principalmente, foram muito compridos, né? Então a Sara, ela estava em Novo Hamburgo na posição de gerente, a gente queria avançar para Gravataí, para nós seria a terceira loja, mas para ela a primeira. Então não é que nós não queríamos aquela loja, mas é natural que ela tenha uma expectativa maior com o sonho daquilo do que a gente, né? E aí, e a gente já viu várias vezes
aprendemos com vocês também, com outras lojas. Pô, às vezes tem questão de ponto numa cidade, tem questão de negociação, tem questão de fit cultural ou alguma coisa assim com um proprietário, por exemplo, quais são os planos daquela família com aquele imóvel, né? Então a gente estava avançando para um imóvel e não deu certo, né? E eu lembro que na época a Sara estava com dificuldade de ter um pouco de paciência. E entendível na jornada dela, que vinha comprada com um sonho e queria fazer a coisa acontecer, né? Então, na época até estava morando de favor, né? Então estava numa situação não tão confortável fora, precisando que a coisa acontecesse também para se mudar. E no final, várias conversas, choros da Sara. Aí um dia eu disse para ela uma coisa que eu acredito muito para mim também de vida é as coisas acontecem quando e como elas devem acontecer. E o longo prazo. Isso me ensinou e hoje eu consigo ver que era de fato o longo prazo. E a loja hoje parece que ela não podia ser em outro lugar. Ela ficou linda, um imóvel que se mostrar para muita gente o antes e depois é quase inacreditável, é a junção de 3 casas velhas, né? Foram 9 caminhões de brita para aterrar aquele terreno no fundo, então, mas hoje não mudaria nada, né? Só que levou um pouco mais de tempo, mas também permitiu com que tu estivesse mais forjada e mais preparada. E a gente também, porque pra gente foi algo novo também, eu, o Douglas e o William, nós somos do mesmo círculo de amizade. A gente foi construindo isso junto. Tu é como se tu fosse uma filha nossa, né? Como era aquela imagem no encontro de franqueados, de uma bolinha saindo outra bolinha, né? Então, a gente era corresponsável pela tua formação, pelas tuas expectativas, né? Então, eram muitas conversas, às vezes, na parte... Eu lembro... hoje tu tem o teu checklist diário, semanal, quinzenal e mensal. A primeira folha que eu e tu fizemos das tuas responsabilidades foi sentada em Novo Hamburgo, escrito à mão. O que iria fazer parte da tua rotina como gerente daquela loja, né? Então, e ali de novo, a Sara, ela fez um diferente, assim, ela ia domingos, a loja não abre domingos, E né? só um parênteses, tu usa esse checklist hoje para nortear as coisas que tu faz no dia, na semana? Um dia em Gravataí, assim, bastante coisa, início de loja, uma correria. E aí depois eu via que às vezes eu escapava, assim, coisas que eu tinha que fazer durante o dia. Ai, aquilo, né, tava me deixando preocupada. Aí um dia eu falei com o Jefinho, Jefinho, me ajuda a fazer um checklist que eu consiga todos os dias dar uma olhada. Óbvio que tem coisas ali que tu não vai conseguir todos os dias fazer. Daí ele pegou e montou pra mim isso. O da semana, quinzenal e mensal. Tudo que eu precisaria fazer. A gente trocou umas ideias, né? Eu dei umas ideias, ele deu as ideias dele. E a gente montou esse checklist. Tá na minha gaveta do café. Aí todos os dias eu chego, puxo ele, dou uma olhada, assim, em algo que eu tenho que fazer. E, cara, dá certo. E tu acredita que sem um checklist, sem um direcionamento do que fazer, a gente pode, às vezes, cair na armadilha de trabalhar muitas horas por dia e não tá fazendo o que a gente realmente precisaria fazer? Com certeza. Com certeza, porque às vezes tu vai se afundar em alguma atividade e tendo outras, talvez mais importantes que tu precisa fazer naquele dia, mas sem um direcionamento tu não vai conseguir. Eu acho que é muito importante, acho que todo mundo poderia usar essa tática, sabe? Ela é incrível, ela tá ali, te facilita. E agora só a gente fecha de novo esse ponto. Poderíamos nós, como líderes, simplesmente montar um checklist e trazer. Sara, eu preciso que tu execute esse checklist. Talvez pelo simples fato de talvez não gostar de receber a ordem, para que eu estou fazendo isso, eu não vou fazer, tu ia achar um jeito de não usar aquele checklist. Porque não te foi explicado o porquê, né? A gente vê isso muitas vezes, um cargo de liderança, seja um coordenador de cozinha, um gerente de loja, nós mesmos olhando para trás, a gente sempre fala, o líder ou a habilidade que a gente tem hoje não é a mesma de 9 anos atrás, de 8 anos atrás, e que bom, isso mostra que a gente está evoluindo, né? Os princípios não mudaram, mas as habilidades, as ferramentas vão mudando. E é muito comum de ver isso. Daí a gente, às vezes, se afundando no trabalho, né? A operação de loja, o famoso do abre ou fecha,
do abre ou fecha, do abre ou fecha, que em alguns momentos a gente até conta com orgulho isso, que se precisar ficar do abre ou fecha, a gente vai ficar, né? Porque a gente está lá para entregar o melhor para o nosso time, o melhor para o nosso cliente. Mas com o tempo não é isso, não é essa a principal função que a gente tem que fazer, e sim conseguir organizar e fazer, como tu falou, as coisas mais importantes. Mas para isso a gente tem que acreditar naquela ferramenta e entender que aquela ferramenta não é para cumprir tabela, ela é para deixar a nossa vida mais fácil. E aí a gente pode conectar isso com o dia a dia de loja. Talvez a Sara lá do início, né, começou a trabalhar hoje no Quero Café, amanhã. E aí vem ali o colega, o líder, enfim, fala, preciso que tu faça esse checklist de produção. Daí com o tempo vai fazendo na cabeça, não olha mais aquele checklist e todo dia produz a mesma coisa. Putz, mas não é todo dia que a gente vende a mesma coisa, não é o mesmo volume de venda, uma semana não é igual a outra. Será que se eu ficar fazendo sempre a mesma coisa, produzindo a mesma quantidade, não tem um dia que vai faltar, não tem um dia que vai sobrar? É fazer o time, a gente enxergar que aquelas são ferramentas para nossa vida ficar mais fácil, para a gente poder, às vezes, até pensar menos. Né? E não ter que fazer quantas panelas de arroz eu faço hoje, quantos bifes de entrecô eu deixo porcionado para o meio-dia de hoje. Posso ficar chutando isso ou posso trabalhar em cima de informações que eu tenho. Então, esse checklist montado para tu, na tua função de operadora, ele é o mesmo checklist daquele de abertura de loja, que o barista tem que usar, que o atendimento tem que usar, que a cozinha tem que usar. São ferramentas, as fichas técnicas, elas não é para ser chato, não é para dizer eu trabalho numa rede e simplesmente tem que seguir as fichas técnicas. Claro, é para seguir para a gente, mas por quê? Para entregar padrão, porque o cliente que é na loja lá que trabalhava em Novo Hamburgo, em Lajeado e Gravataí, ele quer receber o mesmo produto. É importante, a gente precisa fazer isso. A gente precisa estar alinhado com isso. Com o tempo, a gente pega a habilidade de saber o que precisa ser feito, de começar a fazer algum produto de cabeça, beleza, mas se amanhã ou depois estiver mudando um pouquinho, volta para o material, volta para o que a gente tem de apoio para fazer a coisa do jeito. Isso não é pro chato, isso é pro bem, isso é para a vida ficar mais fácil. Né? Então, só queria fazer esse ganchinho aí. E a gente cai nessa armadilha, sabe? Porque teve uma vez que a Clá foi lá e tu pensa, eu trabalhava na cozinha. A Clá é consultora de campo, né? Que vem lá para ajudar. Ela foi lá e para te ver como eu saí da cozinha, eu sei tudo da cozinha. Me orgulho em falar isso. Quando entra produtos novos, eu vou pra cozinha, fico com as meninas. E aí pergunto, meninas, como é que isso aqui... Vou olhar o pop no início, quando agora mudou as fichas, né? Ali veio o novo cardápio. Eu imprimi e fiquei alguns dias na cozinha. E aí, cara, como uma pessoa que estivesse iniciando na cozinha, eu falei, vamos olhar tudo. Tudo que sair, vamos olhar o pop. Por quê? Mudou o cardápio, talvez alguma coisinha que ia e que não vai mais, a gente vai querer fazer da forma que aprendeu antes e não é. E a galera comprou junto, assim, todo mundo pegava o pop, olhava, né? Isso é muito bacana. Tu tava fazendo isso junto com a galera? Junto. Uhum. Eu sempre dou uma passada na cozinha, assim, eu gosto de ficar lá com elas conversando e aprendendo tudo novo ali com elas, né? Hoje tem uma equipe mais segura, graças a Deus. A gente passou alguns perrengues e fica sempre aberto, assim, que se eu precisar de novo trocar, eu troco. Porque eu não tenho esse problema de, vou ter que abrir a cozinha, eu vou abrir. Vou ter que fechar, vou fechar. Enfim, qualquer setor. Eu acho que a gente precisa encontrar uma equipe, montar uma equipe que vai ser bacana para todo mundo, sabe? Então, quando uma pessoa não se enquadra ou quando uma pessoa não quer, que tu vê que não vai rolar, tudo bem, então vamos trocar. Talvez não seja o lugar que a pessoa vai querer evoluir, né? E fazer o seu melhor. Então, quando eu enxergo isso, eu já pontuo para os meninos e falo sempre, como a gente tem essa abertura de falar, mesmo que talvez eles não sejam tão próximos, eu falo, né, tal pessoa, assim, vamos fazer uma troca. E eu vou ficar nesse horário, então, alguns dias até alinhar. Acho que tu falou num princípio muito importante de liderança também. Tu nasceu em cozinha, tu sabe tudo de cozinha, mas os processos vão mudando, né? E os novos processos, tu não vai dominar ele 100%, porque não é mais o que tu faz lá no dia a dia. Exato. Então, eu gosto de uma frase, não é sempre e nem para sempre, mas é sempre que precisar. Então, assim, saber liderar, por exemplo, passa por saber trabalhar na cozinha,
Não tem, a gente não vai ser o melhor chapista, o melhor cantador da régua de pedido, a melhor pessoa da ilha de doces, das massas, o melhor barista, o melhor latte art, o melhor atendente. Não, não vai ser, mas a gente tem que entender e ter condições de entrar em cada um desses setores. Mesmo que leve, eu brinco assim, se hoje eu vou cair em algum dos setores, eu vou apanhar. Mas vai levar umas horas, talvez uns 2, 3 dias, e eu vou pegar a mão de novo. Isso, e não pode ter medo, né? Então, não pode ter medo de ter que voltar a fazer isso, né? A gente trabalha para formar pessoas, mas nunca esquecer da Sara que começou como auxiliar de cozinha. Ou a gente brinca que nunca esquecer da gente que começou também lá em Teutônia. Era uma mistura de auxiliar de cozinha com barista, com atendente, era tudo misturado, a gente fazia tudo isso. Hoje a gente não faz mais, mas tem que estar sempre disposto a fazer isso. Acho que, às vezes, a gente se perde na jornada de liderança. E talvez, Sara, uma das características que conecte com o bom desempenho que tu está tendo à frente dessa operação, que está já fechando quase 1 ano. Então, assim, não são só 2 meses, né? E daqui a 5 anos a gente quer te ver bem e firme, bem na pessoa física, bem na tua saúde mental, na saúde emocional, com as demais esferas da tua vida e também bem no profissional, né? Porque a gente desempenhar bem durante 3 meses, 6 meses, não é que é fácil, mas não é, o jogo não termina aí, né? Tu falou antes uma frase que o Jeff te ensinou, é longo prazo, né? A gente tá à frente de um negócio desse, isso aí é tua vida, né? Como tu não sonhava e não imaginava em ter um negócio próprio, em ser dona de um negócio, né? E hoje tu tá aí, tu vai seguir nessa, tu vai seguir à frente desse negócio. E tu vai, com o tempo, formando mais pessoas. E, para mim, assim, essa característica, voltando, que eu acho muito legal de quem vende operação, que existe uma manutenção da humildade intelectual. Que é sempre estar disposta a aprender. Às vezes, a gente, quando vai empreender, né? Passei a vida inteira sendo um colaborador e agora chegou o meu momento, eu vou empreender. A gente já se sente empresário, a gente já se sente um mega líder e a gente não é. É um eterno aprendizado. A gente tem que ter sempre humildade que a gente precisa desenvolver novas habilidades. Gosto muito daquilo o que trouxe a Sara até aqui, não é o que vai levar a Sara lá para frente. Isso significa sempre aprender. E aprender das mais diversas coisas, desde uma nova ficha técnica a acolher mais o time, a conversar mais com o time, a desenvolver sempre algo novo. Isso a gente não pode perder nunca, né? E isso é muito bonito, assim, porque permite que o Jeff, que trabalhou muito na tua formação, o Douglas, o William, possam falar contigo, possam conversar contigo, né? Se tu se torna uma pessoa fechada, se a gente senta para conversar, não, isso eu sei, isso eu tô fazendo, teoricamente tu tá blindado e não tá aberto a aprender. Eu acho que tipo, eles tiram o tempo deles para conversar com a gente, ou enfim, todo mundo, assim como eu tiro o meu tempo, eu sempre converso com os funcionários, tiro um dia da semana, hoje tá tranquilo o movimento, eu chamo um por um numa mesa, elas brincam comigo, até falam, o RH da mesa 18 hoje, hein? Todo mundo passa no RH na mesa 18. Mas o intuito de saber como eles estão também, porque eu acho que é uma coisa que tem que andar paralela. Às vezes o Jefinho até já me falou sobre isso. Eu gosto de ser legal com as pessoas, às vezes eu acho que eu sou até demais. Isso é uma coisa que eu, né, tô tentando melhorar. Mas, cara, eu quero realmente, assim, ver aquela pessoa bem, eu quero entender o que tá acontecendo com aquela pessoa, sabe? Só que, às vezes, isso eu tenho que entender que foge da minha alçada, né? Eu tenho que fazer a minha parte, mas a pessoa também tem que me retribuir a parte dela, entende? Então, às vezes, a gente conversa muito sobre isso, eu, o Jefinho e os meninos, né? Sobre alguns funcionários, enfim. Mas é uma coisa que acontece, né? Tu conversa com todos os colaboradores, pelo menos todos, uma vez por mês? Uma vez por mês, todos. E aí, a gente conversa um por um ali, porque às vezes eu acho que durante todo mundo junto, assim, às vezes eles não se sentem à vontade de falar alguma coisa que querem falar. Então, eu gosto de também falar a sós com cada um, né? Foi o que eu fiz até semana passada, eu conversei todo com um por um lá da equipe. Quantos que são no teu time? 15. E aí, também, assim, quando a gente vê que tá demais, a gente tem que falar pra geral em alguma coisa que não tá bacana. Eu faço um café da manhã no domingo. Hoje a gente vai fazer um café da manhã com a equipe do atendimento. Nesse café da manhã, a gente vai. E é legal que eles compram a ideia, eles vão também, né?
A gente toma um café e debate sobre o assunto da loja. Ó, galera, tá acontecendo muito esse problema. Ah, a gente tá com uma nota ruim no iFood. O que que tá acontecendo? Vamos melhorar. O cliente veio aqui, eu pego algumas avaliações que a gente tem, né? Como eu falo para eles, a gente tem muita avaliação legal, mas eu tenho que pegar as ruins porque é aquilo ali que a gente precisa melhorar, né? Pego as ruins, passo para eles, ó, galera, tá acontecendo isso, a gente precisa melhorar, né? Ah, a gente é uma equipe legal, a gente tem bastante elogios, tem clientes que vão lá e se sentem em casa. O Felipe me mandou um áudio na semana passada que foi incrível, eu me emocionei escutando. Escutei muitas vezes depois, durante o dia, aquele áudio, para ver o quanto é bacana, sabe? E eu tento passar isso para eles. Aí, num determinado domingo, a cozinha tá com problema. Ó, a Dani, que é a minha coordenadora. Dani, vamos fazer uma reunião com as meninas, vamos fazer um café da manhã, vem todo mundo pra cá e a gente conversa. E eles gostam disso, entende, Matheus? Eles gostam. Gostam de ser escutados, de falarem também, terem voz para falar e dizer, ó, Sara, talvez desse jeito fique melhor. Eles têm essa oportunidade comigo, sabe? Antes de E isso passar a legal. bola pro Jeff, para ficar alguns aprendizados, alguns direcionamentos de rotinas que tu faz que ajudam no teu processo de liderança, então. É se envolver em todo e qualquer processo novo e acompanhar junto, dando exemplo, seja na cozinha, no bar, no Eu atendimento. quero só fechar um parênteses sobre o checklist. Quando a Clá esteve na loja, como eu estava falando, eu saí da cozinha, então eu sabia todos os processos, tudo como fazia. E um dia a Clá foi e me perguntou das temperaturas das geladeiras e do checklist. Não tinha nada preenchido, não tinha da temperatura e eu, cara... E aquilo eu fiquei me cobrando, sabe? Como que eu não vi isso? Se eu sair daqui da cozinha e não vi isso, né? E aí depois falei com as meninas, tem a Bárbara, que de manhã ela faz a função das temperaturas, eu direcionei isso para ela, né? Ó, Bárbara, todo dia tu vai tirar as temperaturas para mim das geladeiras e dos freezers, né? Daí no dia que a gente começou a fazer, eu tirei uma foto e mandei pra Clara, né? Falei, ó, Clara, o tema de casa tá feito, tá? Pra ver como a gente cai na armadilha também de não ter um checklist pra te se organizar e saber que isso também é importante. Tu ter um checklist na cozinha que elas possam se basear e fazer as coisas como tá ali, né? Para não se perder, né? Porque às vezes a gente Exato. fazia todo dia, e eventualmente Exato. trocou a pessoa e a gente deixou de olhar para aquilo e Exato. simplesmente a gente falou, como não está sendo feito? Bah, ninguém me ensinou e alguma coisa se perde, né? Os checklists, os documentos, eles, de novo, não são para ser algo chato, eles são para dar um direcionamento e a gente saber o que a gente precisa fazer. Então, os teus rituais aí. Então, é entrar para sempre dominar qualquer processo novo, dominar a operação, super importante. Pelo menos uma vez por mês tu conversa de forma individual para poder tratar algo individual, conversar, misturar a vida profissional e pessoal para realmente ser praticamente uma mentoria de vida para essa pessoa. Para os que querem aquilo e eventualmente os que não querem, não estão dispostos a aprender, enfim, faz parte, mas a nossa parte a gente tenta fazer sabendo que tem um limite também. Se a pessoa eventualmente não quer se ajudar ou não está feliz naquilo, é interessante que ela ache algum lugar para isso. Quando tem assuntos um pouco mais críticos, como deu alguma onda de algumas avaliações falando do tempo de entrega, do produto frio, de não se sentir acolhido, tu faz um momento, eventualmente num horário que a loja não está aberta, proporciona um café da manhã para conversar sobre aquilo, para ter esse momento, tu consegue engajamento, consegue trazer as pessoas, isso é prova de que tu está próximo da galera, porque conseguir trazer a galera fora do horário de trabalho para isso e eles gostarem é porque realmente tu tá dando voz para eles, eles estão se sentindo valorizados. E depois, quanto mais alguns itens tu for falando, nós vamos tentar até para facilitar, para dar boas dicas da Sara aí de gestão, de liderança aí. Ao fim a gente volta nisso. Mas vamos passar a bola pro Jefinho um pouco, que ele também tem bastante para nos contribuir aí, para ensinar. Bom, eu acho que a gente falou antes um pouco assim dessa jornada de aprendizado da Sara e faz parte da nossa jornada de aprendizado também, porque eu também vim como empregado, né? O William também, ninguém assim tinha, assim, era dono de negócio, né? E a gente não quer dizer que são os valores, o valor da pessoa sendo empregado ou sendo dono de negócio, isso não muda, né? Só que a postura, se desenvolver como líder, eu acho que conecta isso que a Sara falou de, nunca parar de aprender, tem um processo novo, vamos aprender. E um dos desafios nossos também era a questão de liderança. Nós, lá no início, com o São Leopoldo, né? A primeira conversa difícil que a gente teve que fazer era com uma colaboradora que ela estava
comendo o produto sem lançar e a gente não sabia como fazer essa conversa, tipo, entre aspas, roubando a gente e a gente tinha medo de ter essa conversa, né? Então, porque isso até então não era parte da nossa realidade, né? Então, como a gente tem que ir se desenvolvendo. E aí também lá no início com a Sara, né? Eu acho que foi um momento que também não é balançar, melhor palavra, só que a gente sempre deixa muito claro para quem está evoluindo com a gente que a pessoa vai crescer mais e ter uma remuneração a maior à medida que ela ganha mais responsabilidades, que ela lida melhor com clientes e que ela lida melhor com pessoas da empresa. Essas 3 coisas. Aí ela tem chances de crescer e ter uma remuneração maior, né? E aí a Sara foi onde a gente começou a envolver ela em conversas individuais com pessoas. Quando tinha um problema, as pessoas elas tinham que se reportar a ela para depois se reportar a nós. E aí ela foi começando a ter não só o peso de despachar um prato rápido, de fazer um caixa e pedir sobre a taxa de serviço, de lidar com clientes, foi tendo o peso também de receber uma bomba às vezes. De ser de alguém dar uma ruim nela, passar a perna nela, né? E aí, em alguns momentos, ela foi para casa chorando, que ela pôs em xeque se era o que ela queria mesmo, esse sonho de Gravataí ou não, né? Então, uma mistura de sentimentos com a loja demorando um pouco para acontecer. E aí, essas coisas da liderança, que é onde realmente a liderança se põe à prova, ela estava aprendendo na prática, né? Então, acho que, mas sempre a gente foi tendo muita conversa. Quando tinha uma situação difícil, a gente falava com ela, tentava orientar. A gente automaticamente vai aprendendo tudo, porque todas a gente pode citar, meu Deus, não sei quantas situações desafiadoras que aconteceram e vão ter novas daqui para frente, né? Processos que mudam, pessoas que mudam, cidades que mudam, né? Então, acho que foi desafiando a gente e também a gente passando para a Sara. E uma coisa que sempre a gente colocou para a Sara, antes de abrir Gravataí, um dia a gente teve uma conversa, uma janta lá em Novo Hamburgo, eu, Douglas e William, que foi para, assim, antes de abrir a loja, fazer combinados, que é uma coisa que também a gente vai aprendendo com o tempo de deixar os combinados claros, né? E a gente falou para ela, essa loja, nós vamos estar aí para o que precisar, mas ela é responsabilidade tua. Tu é a camisa 10 dessa loja, né? E assim foi, né? E aí a gente também, uma coisa que no início a Sara não recebeu bem e depois a gente já falou sobre isso, ela não começou como sócia da loja, tá? Ela teria um período de 6 meses probatório, não de a gente querendo só avaliar o trabalho da Sara, mas de fato ela também querendo ver se era aquilo realmente que ela queria. É um peso ser dono do negócio, Se ela né? queria essa responsabilidade, né? Uma Exatamente. coisa é o sonho, a expectativa, outra hora é cair na realidade e depender tudo da gente, né? Exato, e isso muito também motivado pelo que eu vi nesse período mais próximo na franqueadora, de tudo que a gente vê que acontece não só dentro do Queiro, mas em outros negócios que a gente acaba se relacionando. E naquele primeiro momento, isso foi um soco no estômago da Sara, né? E só que depois é algo totalmente passado por cima e depois hoje eu vejo que faz sentido, foi legal, acho que foi a melhor forma. E eu disse, se tu continuar sendo a Sara que tu é, da nossa parte tá tudo certo, tu não precisa ter dúvida da gente, é só tu continuar sendo a pessoa que tu é, que tu vai ser sócio. Sim, acho que esse ponto que o Jeff fala e hoje talvez ele fique mais claro para ti, ele é importante porque agora a gente volta, o sonho da Sara nasceu dentro do Quero Café, trabalhando já dentro do Quero e se tornar dona de um negócio. Muita gente vem para o Quero Café, às vezes não trabalha no Quero Café, mas tem o sonho de empreender e colocar uma loja do Quero Café. Isso é lindo, é bonito, mas às vezes até se pinta um quadro e às vezes se cria um movimento de que todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ter um negócio e tu só vai ser feliz tendo um negócio. E não é assim. Empreender e ser dono do negócio não é para todo mundo. E não quer dizer que quem empreende é melhor do que quem não empreende. São regras ou são teorias que se criam que faz mal para as pessoas às vezes, porque a verdade é que esse período de 6 meses tu já estava dentro do Quero, tu já sabia um pouco, mas por mais que já num cargo de liderança,
a responsabilidade não caía toda sobre ti. E é importante a gente ver se a gente vai conseguir dar conta desse desafio. Tu contou de um exemplo agora que o Felipe, provavelmente o Felipe é meu sócio, isso? Te passou um feedback de um amigo, de um conhecido super positivo sobre a loja. E isso é uma história bonita. Mas também tem outro dia que o mesmo Felipe, ou eu, ou alguém outro, ou o cliente que está todos os dias, que a gente não precisa, né, citar o nome do cliente, mas um cliente que estava todos os dias na loja, te via todos os dias, e no dia que o Jeff estava lá, o cliente atacou ele e deu um feedback super ruim sobre a loja. Putz, é muito difícil de lidar com isso, porque olhando de forma isolada, ok, é um cliente que talvez não foi legal, atendi 100 clientes e 5 deu problema. Se a gente olha o número, tá, mas eu tô acertando com 95. Mas naquele dia que a gente tá exausto, de uma semana pesada, da gente ter eventualmente se decepcionado com algum colaborador, com algo não tão legal, como o Jeff citou algum exemplo, com alguma coisa fora dos valores éticos, isso dói muito na gente como ser humano, porque eu acho que é um desafio do líder aprender. A gente cria a expectativa de que todo mundo que vai trabalhar com a gente vai se dedicar tanto quanto, vai se doar tanto para esse negócio quanto a gente se doou. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Mas aí, quando eventualmente a gente aposta as fichas em alguma pessoa, né, algum colaborador, e eventualmente a gente se decepciona, ou faz uma conversa dessa em profundidade, conversa, se dedica 1 hora, 2 horas, chora, se abraça, e no outro dia a pessoa não aparece para trabalhar. E no outro dia de novo. E às vezes não tem uma explicação para aquilo, isso dói na gente. E aí vai acontecendo isso, e aí vem aquela mensagem. Um dia que a gente teve que cobrir alguém que não veio abrir a loja e tá lá fechando, sei lá, 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho, e aí vai botar o WhatsApp em dia e vem aquele feedback ruim, que tira o nosso sono. É pesado, porque a gente daí se colocar, não é culpa de ninguém, é culpa minha isso, eu preciso resolver isso. Isso é um peso que de fora não aparece, ou de fora a gente até escuta essa fala, mas só vivendo mesmo. E esse é o período dos 6 meses, né? Que tu viveu para ver se talvez tu realmente quisesse isso, né? Se tu tivesse disposta. Quando a gente escuta, às vezes, umas histórias de empreendedorismo, de alguns líderes, às vezes eles fazem a pergunta assim, cara, em algum momento tu pensou assim, em desistir? Em algum momento... Aí é bonito de ouvir quando a pessoa fala assim, não, eu nunca pensei em desistir. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. E toda vez que eu sento em conversa de profundidade com todos os líderes à frente do Quero Café, todos me falam que em algum momento eles não desistiram, mas passou pela cabeça o que eu fui fazer com a minha vida. Será que eu preciso assumir toda essa responsabilidade? É pesada essa jornada. E esse período serve para ver se, ok, eu passo por isso, mas mesmo assim eu não desisto. Mesmo assim eu tenho resiliência de me adaptar, encarar e de poder começar a enxergar, como antes tu falou. É bom receber os elogios, mas as críticas também são boas, elas mostram que a gente tem que melhorar. Tem que enxergar dessa forma. Se a gente não aprender a lidar dessa forma, a gente não aguenta a jornada. A crítica desse cliente que a gente falou, já comentamos outras vezes, era verdade, né? No momento, assim, eu não gostei, fiquei indignado, o Jefinho sabe. Ele foi pra casa e já me mandou um áudio no carro, que ele me conhece. Mas, e aí depois ele me disse isso, às vezes tu exclui o mensageiro e escuta a mensagem, que às vezes deve ter algo ali que tu vai aprender. E de fato tinha. Um dia da tarde eu, né, acompanhei as câmeras, enfim, já falamos sobre esse assunto. E aconteceu realmente, sabe? Então, pode ser que em algum período não esteja na loja e tenha aquele problema. Mesmo eu achando que tá tudo ok, tá tudo certo, pode ocorrer. Quando eu estiver na loja, quando não estiver, eu só tenho que, talvez, né, acalmar e olhar para aquilo ali como um todo. Tá, então vamos ver o que a pessoa falou. Vamos ver, então, se é realmente isso que aconteceu. Vamos observar mais esse ponto, né? Foi o que aconteceu, que a gente conversou, eu e o Jefinho, e quando eu fui olhar, eu falei, Jefinho, verdade. Daí eu contabilizei minutos, né? Tava ali o que ele tinha reclamado aquele dia pro Jeff. E a primeira impressão foi um choque pra Sara, né? E aí, tipo, eu ainda falei, ó, e semana que vem tu pega um café e um pão de queijo, tu leva pra ele. Pá, aquilo ali foi a segunda facada nela, né? E aí, pá, mas não sei o que. Ela disse, faz isso. Eu falei, né?
E aí, acho que tu esperou até quase acabar a semana, né? Acho que era quinta-feira, daí acho que amoleceu o coração da relutando mulher. com aquilo ali, não, isso E eu aí, não Com vou medo de fazer. encarar aquilo, né? Isso que o Jeff me pediu, não vou fazer, né? Mas aí fui lá. E aí Aí foi a bom? gente volta na questão da humildade, que às vezes tu tem que entender que sim, mesmo que às vezes tu vai achar que está certo no momento, ou às vezes até estar certo, né? Cara, nada paga, assim, tu ser humilde e a pessoa não espera aquilo de ti, sabe? Às vezes as pessoas te fazem algo e pensam que tu vai revidar, ou vai explodir, ou vai... E aí tu só fala, não, tudo bem. Cara, isso é incrível. Desculpa. E quando eu fui lá, foi isso que aconteceu. Quando eu entrei, tinha mais pessoas na sala e ele, meu Deus, isso aqui é do que era o café, o melhor café da região, da cidade. E vamos tirar uma foto. Tiramos uma foto, ele colocou no Insta dele. Mudou totalmente, sabe, a questão. De vez em quando ele vai na loja, eu olho pra ele e me lembro, assim, desse episódio e até sorrio. Eu sempre falo assim, não é ficar feliz com uma crítica e com uma falha. Não é isso, né? A gente não gostaria de falhar. Claro. Mas quando a gente falhar e chegar, é uma oportunidade de resolver. Quanto mais a gente tem a cabeça tranquila para encarar dessa forma e resolver, mais as coisas vão se tornando fáceis, né? Como líder também, às vezes, tu lida a tua loja é como um filho. E o time que tá lá trabalhando é como a tua família. Então, se eventualmente vem alguma crítica, dói, porque no fim do dia tu é corresponsável por aquela família, né? E a gente, como líder, também falha quando? Quando eu chegar pra Sara e falar assim, Sara, olha só, acho que tem problema nesse produto aqui, acho que não foi feito no padrão. E tu na hora responder, não, na minha loja tudo é feito exatamente no padrão. A hora que tu falou isso, Não eu já existe. vou olhar assim, putz, Eu concordo. caramba. Não existe. Não, pô, a gente é um ser humano. E eles Se também nós são, né? três aqui que vamos, Exato. nós vamos ser quem inventou o produto, pode ser que um dia nós vamos fazer errado. Exato. E isso a gente não pode esquecer nunca. Exato. Isso foi o que o Quero Café Teutônia nos ensinou. Eu e o Felipe, a gente fala assim, cara, se eu e tu que inventamos esses produtos, no meio de uma pauleira, produzimos errado. Lê uma comanda, produz outro, faz uma coisa sem querer. Cara, isso vai acontecer com todo mundo. Então a gente precisa aprender que falhas vão acontecer com a gente trabalhando e com as pessoas. E a gente não vai incentivar a falha, mas vai fazer as pessoas, tentar ao menos fazer as pessoas entender que elas vão falhar, que podem falhar. E isso não é o maior problema. O maior problema é como a gente reage a essa falha, como a gente corrige a isso e como essa frase muito bonita, como a gente isola a mensagem do mensageiro, traduzindo para talvez trazer para um exemplo super real assim. Eventualmente, trabalhando com atendimento ao público, a gente recebe críticas que eu falo que não são assim aquelas críticas construtivas, elas são críticas destrutivas, né? Elas vêm com um tom pejorativo, elas, putz, tomara que esse negócio quebre, vocês não merecem estar aberto, coisas que doem na gente, doem na pessoa que está recebendo aquela crítica, às vezes vem direto para nós, às vezes vai para um colaborador. E a gente tem que aprender a isolar. Nada dá razão para a pessoa ter tratado um ser humano não de uma forma legal. Mas a gente tem que observar o que foi que aconteceu. Sei lá, talvez uma das coisas que mais deixa um cliente pistola é estar com fome e a comida demorar. Ou quando demorar ainda chegar fria e chegar errado. E aí às vezes a pessoa sai de si. Isola isso e pensa, pô, mas é verdade. O prato deveria ter chegado em 12 minutos, 15, 10, e ele chegou em 35 e ainda estava errado. E a pessoa que entregou teve resistência a assumir que estava errado. Então a gente tem falha nisso, a gente tem que corrigir isso, tem que isolar se a pessoa faltou com respeito, mas tem que ver, tá, mas espera aí, que foi o que aconteceu? Isso acho que a gente não pode nunca esquecer, né? Como líder, como colaborador, saber que falhas vão acontecer. Pô, a gente tem o valor dentro da empresa que é dedicação, que a gente transcreve, não é por bonito aquilo que diz, né? Se esforçar para cada dia errar menos. Exato. Não é não errar, é errar menos. Ou seja, nós vamos errar. E se a gente errar, a gente vai pedir desculpas e tentar corrigir. Às vezes nós não vamos conseguir corrigir. Às vezes a gente pecou e... Paciência, não vai ter como, mas nós vamos tentar, nós vamos se esforçar. E nós nunca vamos terceirizar a falha. A gente errou, a gente vai pedir desculpas e vai corrigir. Perfeito. E um ponto também, assim, que gostaria de destacar, assim, por ter essa trajetória da Sara, né?
pode ver que ela é uma trajetória diferente da minha, do Douglas, do William, ou da tua, do Felipe, do Alvinho, né? Então, a Sara vem da operação, né? Então, isso às vezes eu acho que junto com essas habilidades que ela vem criando, assim, em alguns pontos ela faz ela ser uma versão melhorada minha, do Douglas, do William, né? Então, tipo, eu vejo às vezes que o pessoal na loja tem admiração por ela, de onde ela saiu, de onde ela chegou, né? E a gente vai aprendendo nessa jornada, né? Que nem ela falou, bah, às vezes a gente é muito coração, ou às vezes é muito rígido, né? Relações humanas é difícil ser uma ciência exata, né? Mas essa parte de como as pessoas vão admirando ela pelo caminho que ela vem traçando, né? Tipo, tu olha uma pessoa dentro da cozinha, era uma Sara do passado, né? Então, como essas pessoas podem se inspirar nisso, né? A gente já teve colaboradores que saíram de outras redes pelo jeito que a Sara trata a colaboradora, Pelas né? reuniões de domingos. A Sara saiu de outro lugar pela forma Exato. como era tratada pelo Douglas. Né? Exatamente, né? Então, eu acho que essa questão de se provocar para melhorar também é uma forma de a gente aguentar a jornada. Se a gente só abre e fecha a loja, se a gente é operacional o tempo inteiro, eu vejo que ela fica muito feliz quando ela consegue desenvolver pessoas abaixo dela. E isso faz a rotina dela não ser tão maçante. E eu sei que, se precisar, ela vai abrir e fechar a cozinha, mas ela já tem uma pessoa abaixo dela. Na frente, ela já tem uma pessoa abaixo dela. Pessoas que já têm... A Dani da cozinha tem o checklist dela, né? De coisas que a Dani tem que fazer, né? Então, e toda essa relação, toda essa organização vai sendo muito positivo. E uma outra coisa que é um combinado nosso, é muito ruim quando tu precisa falar uma coisa para uma pessoa e tu fica travado, né? Então, lá atrás também falei para Sara, sempre que tiver uma coisa para te falar, eu vou te falar, né? Assim como teve um dia que eu fui na loja e falei para Sara, preciso te falar uma coisa. Essa cozinha não tem a tua cara hoje. Muda isso, né? Então, é muito isso, né? Então, acho que gostaria de complementa essa parte de liderança, né? E não quer dizer que a gente não cometa falhas, né? E não quer dizer que todas as pessoas vão enxergar que a gente quer fazer o bem. Teve uma pessoa também que a Sara um dia se comoveu, bah, a pessoa não tinha calça e só tinha um tênis e estava machucando os pés. E daí eu disse, ó, isso não é uma obrigação da loja. Mas se tu quer ajudar a pessoa, então eu e tu vamos rachar na pessoa física, né? Beleza. Daí eu dei metade, a Sara deu metade. De manhã ela entregou o tênis e a calça, de tarde a pessoa pediu para sair, né? Então, tudo isso é parte de aprendizados e não quer dizer que a gente vai passar a ser ruim com as pessoas. Exato. Exatamente. Depois desse fato que aconteceu, quantas pessoas a gente ajudou depois? Quantas vezes tu veio, bah, aconteceu isso, o que tu acha? Vamos fazer, não vamos fazer, né? E a gente seguiu, assim, às vezes acaba sendo movido pelo coração, às vezes vai pela razão, né? Eu acho que a tua essência, eu sempre penso, se tu tem uma essência legal, eu tenho, e eu acho que eu sempre vou ser assim. Eu sei que algumas coisas eu tenho que mudar, sabe? Tipo, saber dividir mais essa questão pessoal do profissional, assim, com funcionários, né? Mas é a minha essência de ver que a pessoa precisa de mim e eu vou tentar ajudar. Isso eu não consigo mudar e nem vou fazer esforço, porque eu acho que é bacana. E para te ver como isso gera resultado, hoje a gente tem um número muito bom de pessoas na loja que eu tenho certeza que eles estão comigo. Entendeu? Sara, por exemplo, hoje eu vim pra cá, galera, eu vou fazer o podcast, todo mundo feliz, todo mundo desejando boa sorte e sabendo que eles estão lá fazendo o melhor deles. Quando eu passei os 2 dias no encontro dos franqueados também, teve tenho pessoas que estão comigo, que não abrem, entende? Mas porque eu consigo ver, porque um dia eu também fui uma funcionária. E como tu falou, eu quero ser uma líder, como eu gostaria de ter tido em outros lugares, e no que era eu encontrei isso. Então, hoje eu tento ser bacana, porque lá no passado, em algum momento, eu pensei e quis ser tratada de outra forma, e eu não fui. Poderia entregar em outro lugar, em outra empresa, o que eu entrego hoje? Poderia.
Mas eu não tive oportunidade, eu não tive uma pessoa que sentou comigo, que separou um domingo, porque a nossa semana, ela é corrida. Às vezes eu não tô na loja, mas eu tô em casa falando com o Jeff, a gente tá falando no WhatsApp sobre algum problema, sobre algum funcionário, respondendo o funcionário. O Jeff não tá na loja, mas tá fazendo o financeiro da loja. Enfim, sabe? Então, a gente tem uma semana, às vezes, puxada, maçante. Cara, mas tudo bem pra mim. Domingo, eu tirei aquele dia para ficar com eles, eu vou lá e vou ficar com eles de manhã, entendeu? E isso gera resultado, sim. Eu vejo cada vez mais que tu ser próximo dos teus funcionários, tu ser uma pessoa legal, tu ser uma pessoa humilde, tu aprender com eles. Não, eu tô errada. Tem coisas na cozinha que a Dani vai saber melhor do que eu hoje. Ela vai saber decidir melhor do que eu na cozinha hoje, porque é ela que tá todos os dias ali. Então, por que eu não posso escutar e dizer... Dani, ok, vamos fazer assim e vamos ver o que vai dar, se vai dar tudo certo, senão a gente vai por outro caminho, entende? Tu dar essa voz para eles eu acho que é o que faz eles gostarem do ambiente e estarem com a gente. Na verdade, o que tu tá falando também, eu acho que só vai aguentar a jornada de estar à frente, de liderar, de ser dono de um negócio, falando do nosso ramo de alimentação, por exemplo, se tu se apaixonar pelo desenvolvimento de pessoas, né? Se a gente não desenvolver a habilidade disso, se a gente não genuinamente ter vontade de desenvolver as pessoas e não se paralisar pelos maus exemplos, aí é outra armadilha. Às vezes a gente se torna uma pedra, uma rocha pelos maus exemplos, né? Às vezes os bons pagam pelos ruins, sim. Algumas regras são mudadas em função de maus exemplos, mas a gente nunca pode deixar de acreditar no ser humano. A hora que a gente deixou de acreditar nisso, a gente não vai mais, a nossa vida não vai mais ficar mais fácil. Sempre falo assim, se a gente vai em algum curso, em algum momento, em alguma troca que a gente vai conversar com alguém, buscar aprender, se tiver uma rodinha falando, cara, lidar com colaborador é ruim, lidar com pessoas é ruim, e a outra estiver falando, cara, eu tô tentando fazer isso. Não é a certeza, não é a ferramenta, mas eu vou sempre escolher aquela rodinha. Simplesmente passar a vida reclamando não te gera a nada. Só gera algo negativo, algo pesado. Então, é desafiador? Claro que sim. Né? O ser humano, ninguém consegue entrar no trabalho, desligar 100%, ser 100% trabalho. E nós, como líderes, temos que aprender a gerir isso. Quanto mais a gente vai tendo essa habilidade de conversar e de ter resiliência para passar por cima dos desafios, né, como esse citado aqui, desse exemplo ruim, quanto mais a gente passar por cima disso e acreditar que, tá, mas não, peraí, tem outra pessoa que eu ajudei e valeu muito a pena, né? Quem que foi a empresa, quem que foi super importante no momento pessoal teu? Tu viveu isso na prática com eles. Talvez não é isso que fez tu se dedicar ao Quero Café, mas fez tu criar um vínculo mais forte ainda com eles. Como tu falou antes, estão comigo, estão junto. Se eu não estiver aqui, vão segurar as pontas, vão fazer acontecer. Então, só que aí vai mais um ponto para não esquecer. Nós temos que criar essa conexão da gente ser fechado, de eu te ajudar, tu me ajudar, mas nunca isso pode ser tão forte a ponto de eu não poder mais olhar para Sara e falar assim, Sara, eu preciso te falar uma coisa, como o Jefferson fez. Também é como tu colocou assim, que tu precisa aprender a separar o pessoal, a amizade e tal. A gente é coração bom, a gente se doa pelas pessoas e pode se doar. Se tem vontade, cara, se entrega, mas não deixa daí pelo coração, não deixa isso ficar forte demais a ponto de tu perder a racionalidade de ter que ter aquela conversa difícil. Essa conversa difícil, ela é determinante para o desenvolvimento da pessoa, se ela for seguir contigo, ou determinante para o teu futuro, né? Ela ficando contigo ou não. Eventualmente a pessoa vai sair e a gente, como líder, vai enfrentando essa dificuldade. A gente tem medo, na verdade, a gente gostaria, o sonho seria nós inaugurarmos uma loja com 15 pessoas e passar 2 anos e as 15 pessoas estarem lá. Mas não é assim. Não está na nossa mão isso. O momento de vida, a evolução da vida da pessoa não está e está tudo certo, está tudo bem. Vai ter pessoas que vão entrar, vão sair, vão ir, vão voltar. E eu digo, o líder que não aprender essa dinâmica não vai aguentar a jornada. Porque a gente não quer a gente daqui a 3 anos quer vir gravar de novo. Vamos atualizar agora essa história. E a Sara é para estar aqui. Com a segunda loja. Com a segunda loja, com a terceira loja. Né, Eduardo? Com pessoas... Vai me ver lá, Eduardo, em segunda mas loja. tem todas as condições para isso.
Não é, que legal que tu já tá visualizando, porque hoje tu é dono de um negócio, tu nem visualizava que tu ia ser dono, e agora tu já tá visualizando. Com a tua humildade, com a tua constância, isso vai acontecer. E a Isso. gente só consegue isso, né? Com esses funcionários que tu sabe que, cara, eu vou investir o meu tempo, eu vou investir conversas com eles, mas eu tenho de volta deles isso, sabe? Como é que eu vou ter uma segunda loja se Gravataí tá uma bagunça e não fica ninguém e eu não faço nada para segurar as pessoas? Não. Tanto que a gente teve muitos funcionários que passaram ali com a gente, muitos deles eu desliguei, né, por, enfim, não se enquadrar nas coisas que eu queria para a loja, até por motivos pessoais, assim, de não ter uma boa convivência com os colegas, é outra coisa que eu pontuo muito. Cara, tu tem que ser bacana, tu tem teus problemas pessoais, todo mundo tem, mas lá tu precisa ser legal com o teu colega, sabe? Tu não pode ser uma pessoa carrasca, que às vezes o colega vai chegar, por exemplo, hoje eu posso falar com o Matheus tá super legal, amanhã o Matheus chega, tu não pode olhar, não. Vamos, né? Gente, a gente trabalha todo mundo junto, tem que ter um ambiente bacana. Como é que a gente vai ter uma segunda loja? Eu vou ter uma segunda loja se eu não conseguir organizar Gravataí. Então, eu fico feliz, compartilho muito isso com o Jefinho. Tenho pessoas que estão sendo legais, que estão crescendo comigo, estão aprendendo. Tudo que eu precisar falar, ensinar, eu vou para essas pessoas, porque podem ser muito bem elas que depois eu vá para uma segunda loja, estejam comigo ali, eu saber, não. Eu tenho aquela pessoa lá, então tá tudo certo. Que vão ter, inclusive, talvez uma oportunidade de, Exato. né? Então, às vezes, é um desafio do nosso ramo, às vezes a gente já falou sobre isso, de como às vezes é um ramo transitório, né? E nós temos o exemplo da Sara, que às vezes não precisa ser um ramo transitório. Não quer dizer que tu precisa virar dono do negócio, mas que tu pode crescer. Alguém que está na loja, se a Sara quer ter mais uma operação, essa pessoa pode assumir mais responsabilidade. Ela entregar de acordo com essa responsabilidade, ela vai ter uma remuneração melhor, né? E tudo isso, assim, parece que vai se relacionando até, às vezes, na família, para fora. Um dia eu cheguei na casa da Sara, ela ia fazer uma janta, daí a filha dela tava fazendo 15 anos. Aí eu... aqueles papos meio careta, assim, pra puxar papo, assim, né? O tiozão quer conversar agora. Tiozão. Daí eu falei, e aí, Lu, o que tu quer ser quando tu crescer? Clássico, né? Jefinho, eu quero ter minha loja, né? Ela falou, então, tipo, não quer dizer que ela vai ter, mas o maior valor nisso pra mim é que ela tem uma imagem boa disso, mesmo que nesse quase um ano, muitas vezes a Sara fez do abre ao fecha, né? Que ela tava junto lá na loja, que teve dias que a Sara botou ela dentro da cozinha, ela ficou 12 horas lá, lava a louça. 12 horas comigo, fazendo função de cozinha, empanando crocante, e eu esperando ela dizer assim, mãe, me deixa embora. E ela não falou, e isso me deixou muito feliz. Então tá show. Tem que seguir o que eu sempre falo pra ela. E óbvio, né, Matheus? Ela sabe que desde que eu entrei no Quero, assim, eu falo muito pra minha família, comento muito quanto eu sou apaixonada por esse lugar, pelos meninos. A gente tem uma relação, acho que pai e filha ou irmãos, eu não sei te colocar, porque eles são incríveis pra mim. Passei por uma separação recentemente e um dia eles foram jantar comigo, o Douglas, o Jefinho, o Will e a Mari. E quando eles saíram, eu chorei muito. E vou até cuidar pra falar pra não chorar de novo. Eu chorei muito e falei pra Lu assim, cara, olha o quanto eles são especiais, porque de alguma forma eles queriam suprir aquilo pra mim, sabe? E colocar pra mim que a gente tá aqui contigo, a gente tá. E aí depois desse dia, todas as vezes que os meninos vão pra Gravataí, a gente procura fazer uma janta, jantar junto, sabe? Conversar, não só dessa função da nossa rotina, do dia a dia de trabalho, mas também saber que a gente tá junto para esses outros problemas pessoais, e, enfim, conquistas, alegrias, a gente tá junto. E isso também faz parte do que eu acho que como empresa se pensa o que tu falou antes de esferas da vida, né? Então, às vezes a gente fala, tipo, eu tenho um costume de, às vezes, ouvir podcast, ler livro e fazendo anotações, né? Daí um dia, acho que eu imprimi, acho que eram umas 12, 14 páginas de frases, assim, entreguei pra Sara. Disse, talvez tudo tu não vai entender hoje, mas tem coisas muito legais aqui dentro, né? E aí, às vezes, também, assim como em algum momento ela sabia que era importante ela ter uma jornada longa na loja, às vezes eu já conversei com ela, quando foi a última vez que tu caminhou no sol? Quando foi a última vez que tu fez um exercício, que tu saiu, uma academia, alguma coisa? Então, a gente entende cada vez mais que não é ser 8 ou 80, eu acho que vale para tudo,
né? Então, de ela saber que sim, às vezes tem dias complicados, mas às vezes tem dias que ela precisa cuidar dela também, cuidar dos filhos dela também, né? Então, é uma coisa que a gente incentiva também, né? Eu vou pra academia, eu tô enrolando, mas eu vou. Fica aqui o compromisso agora, então, tá? Tá gravado? Agora não tem, não é... Ai. E tu falou isso na frente de uns caras mais chatos disso, tá? Eu vou te incomodar. O Jefinho um dia brincou comigo e disse, vai fazer um exercício, vai fazer outra coisa, né? Sai um pouco da rotina maçante da loja. Quando vê, um dia tu vai estar pedalando comigo. Eu disse, não, Jefinho, por favor, pedalar, não. Não, eu Com vou o Jefinho malhar. dá, com o Douglas não vai dar pra pedalar. É Não, né? muito rápido. Ele não vai me esperar. Nisso ele não vai me esperar. Mas por que isso? Porque a gente foi aprendendo ao longo dos anos que se a gente não cuidar da vida pessoal, a gente não consegue tocar as responsabilidades da vida profissional. Porque a gente quer sentar daqui a 5 anos. E é importante equilibrar, é fazer o que precisa ser feito, é às vezes abdicar. A vida não é um conto de fadas. Tem dias que tu não vai estar o tempo que gostaria de estar com a filha, mas quando a gente escuta um filho de 15 anos falando que tem vontade de trabalhar no que a mãe trabalha, tu está fazendo um trabalho muito bem feito. Isso é... Ela está vendo isso, ela está escutando isso. Imagina se tu chegasse todos os dias e reclamasse dos colaboradores, dos teus sócios, dos teus líderes, enfim. É isso que eu quero dizer, o quão não vale a pena perder 1 minuto do dia reclamando. É normal, a gente, ser humano, a gente vai caindo nisso, mas quanto mais a gente fala e conversa sobre isso, mais a gente... é verdade, eu tô reclamando de novo. Não posso, entendeu? Problema vai ter, mas não adianta reclamar. As pessoas também, né? Claro, que estão ao teu redor, claro. porque tu desanima as pessoas. Eu fico feliz de saber que ela quer isso, ela fala pra mim, mãe, eu quero. A gente tá organizando pra dezembro ela entrar pra loja, né? Começa as séries da escola. Daí eu já falei pra ela, filha, tu vai começar na cozinha, tá? Dela, por quê, mãe? Eu disse, porque foi onde eu comecei e nada paga tu chegar num cliente, o cliente te perguntar como é que é o processo do frango crocante. Nada. O mais incrível é tu saber dizer pra ele que é dessa forma. Eu disse pra ela, lá na frente, quando tu estiver também na frente, tu vai entender o que a mãe tá te falando agora. Então, tu vai começar na cozinha pra entender que é difícil o processo da cozinha. Às vezes, o atendimento acha que é muito rápido, as gurias estão demorando, enfim, mas eles não sabem o que está se passando lá dentro. Então, é bacana, seria legal que todo mundo conseguisse ficar um dia, uma semana na cozinha e depois atendesse para ver o quão essa função de estar ali dentro, ela é exaustiva, né? Às vezes até um pouco mais que o atendimento, né? E ela vai começar na cozinha, ela tá super empolgada, conversa muito com o Jefinho. O Jefinho deu um livro para ela até para ela ler lá, tá fazendo um resumo e tá lendo algumas coisas para ele. Ele cobra muito ela também disso. E para ver, assim, que a gente ganhou ele como um sócio, como um amigo e como um paizão, assim. Porque ela tá tendo a oportunidade que muitos adolescentes gostariam de ter e não tem. Uma pessoa como ele que nos aconselha. Eu brinco com ele quando ele vai lá, até faço umas postagens que eu tenho tudo nele, sabe? É meu sócio, é meu amigo, é meu irmão, meu conselheiro, agora meu financeiro também. Sabe? Ele me ajuda em tudo. E ela, graças a Deus, ela também é apaixonada por ele, ela comprou essa ideia, sabe? Por isso, porque ela sabe o quanto esse negócio mudou a nossa vida em muitos aspectos, né? Em muitos. Meu Deus, que legal. Muito bom ouvir isso. Obrigado por esse momento e não tem nem o que falar aí. Tá muito, muito legal assim, ouvir tudo tão profundo e isso ajuda a explicar muita coisa, né? Que sirva de inspiração para as pessoas e para nós como líderes também. Nunca esquecer o quão importante é a conexão além do profissional, além da tarefa a ser executada. Eu bem sincero do jeito que o mundo vai indo e vai se moldando, eu não sou para mim não tem certo ou errado, tenho que cada um faz do seu jeito dar certo. Mas nunca acreditei muito na questão de separar o profissional do pessoal e a gente fomenta muito isso como Quero Café. É tudo misturado, a gente tem que ter prazer por misturar essas coisas, né? Quanto melhor a gente ficar nisso, menos a gente eventualmente vai sofrer de dificuldade, de rotatividade, de pessoal, né? Então, é criar um ambiente legal para as pessoas. Isso sempre foi uma estatística, né? De que não é o salário, e sim é o ambiente que a gente cria, né? Claro que o salário é importante, né? Só elogio como se fala, não enche a barriga de ninguém. Mas, sem dúvidas, mais do que isso é estar próximo, é criar esse ambiente. Isso é muito importante. E não tem como criar um ambiente legal com os valores que a gente imagina sem estar junto, sem estar presente, sem estar do lado das pessoas, né?
É uma jornada inicial, tu sonha em ter mais lojas. Como o Jeff falou assim, o legal é que a Sara nasceu, veio de dentro da cozinha, mas daqui uns 5 anos, muitos não vão lembrar que a Sara nasceu dentro de cozinha. Isso eu faço o gancho de que a gente eternamente tem que aprender novas habilidades, porque hoje esse trunfo ou essa maior característica de que tu consegue conectar, um dia ela vai se apagar um pouco. E tu vai ser o Jeff, que eventualmente vai na loja. E o Jeff não vai conseguir conectar tanto como a Sara consegue conectar. Então, esses são os desafios de ir conversando sobre isso, explicando isso para as novas pessoas que tu vai desenvolvendo. Mas isso é pauta para uma próxima, para as evoluções futuras aí, para te preparar para a próxima loja aí. Tu tem alguma finalização assim que tu gostaria de falar para colaboradores do Quero Café ou para alguém que eventualmente trabalha numa padaria, não trabalha numa lancheria e que tem algum sonho, enfim, se tu tem, falando para colaboradores mesmo, assim, alguma dica que tu tem aí? Eu acho que a pessoa tem que ser persistente, fazer o seu melhor, porque eu penso dessa forma e acredito que é assim. Pessoas que crescem na vida, nós temos, acho que, 2 tipos de trabalhadores. A pessoa que vai ali, faz o seu horário e deu. E a pessoa que vai ali e ela quer mais, ela quer aprender, ela quer se aprofundar naquilo ali. Portanto, que a gente tenta criar esse ambiente que seja bacana para que a pessoa se sinta à vontade de querer aprender, né? E quanto mais aprender, mais vai crescer, mais vai evoluir. Eu acho que o Quero Café é uma rede, não tenho certeza, que dá oportunidades, né? Então, para pessoas que escutam falar muito, às vezes chegam para uma entrevista, já ouvi falar, quero muito ter oportunidade nesse lugar, porque, enfim, X pessoa trabalhou aqui e adorou. Isso é legal de escutar também, né? Para saber que tu conseguiu transmitir, mesmo que a pessoa tenha saído, conseguiu transmitir para ela que o quão bacana é trabalhar ali, né? E é algo que eu procuro sempre fazer. Colaboradores, como eu entrei no Quero, eu não tinha essa, não pensava dessa forma que um dia teria uma loja minha, não, ou que eu teria algum cargo, não. Simplesmente eu me apaixonei e fiz o meu melhor. E é o meu conselho para todo mundo. Entrem, gente, façam o seu melhor, se doem, se querem crescer, tenham oportunidade, tenham paciência, né? Não digo que vai acontecer também como foi comigo, um ano, boom, já aconteceu. Não, mas emitam sinais que vocês querem, que certamente serão enxergados como eu fui. Esse gancho só um parênteses, semana passada tem uma loja que fez 5 anos, né? Santa Maria, tu chegou a ver o vídeo, né? Vários ex-colaboradores que não estão mais na loja fazendo uma homenagem, né? Muito então legal. É isso, entendeu? Não é um casamento, todo colaborador não vai entrar para ficar para sempre, Exato. Mas se a gente consegue receber uma mensagem de carinho dessa de ex-colaboradores, como tantos que eu encontro na rua, às vezes trabalhando, cara, é a coisa mais linda tu poder conversar com uma pessoa dessa, sabe? Entender que naquele momento não fez mais sentido, ela tá junto, tá tudo bem, né? Não dá para nunca passar por cima do nosso jeito legal de ser, nossos traços humanos aí. E por mais que tu não tenha uma experiência tão grande como dona de negócio ainda, né? A gente tá chegando aí no primeiro, oficialmente, 1 ano, mas oficialmente 5 meses aí, mais ou menos, desde que tá realmente, né? O que tu deixa de dica para os donos de negócio, para o empreendedor? Para o empreendedor, eu acho que se aproximar, assim, dos seus funcionários, de colaboradores, que estejam abertos também a aprender, né, e fazer todas as funções que o Quero tem para a gente fazer, né. Eu não acredito numa pessoa que vai só chegar ali e vai denominar ordens aos seus funcionários, mas também não vai aprender. Eu acho que tu tem que saber, tu tem que se aprofundar naquilo ali para entender, às vezes até por uma demora, sabe? Demorou um pedido. Eu não sei fazer aquilo ali, eu não quero aprender. Como é que eu vou saber e vou poder dizer para o teu funcionário, demorou esse pedido porque eu sei que eu consigo fazer ele em determinado tempo. E tu não conseguiu. Se eu não fizer, se eu não querer participar daquilo ali, eu nunca vou conseguir falar isso para ele, né? E ter reuniões, assim como eu gosto de fazer com os funcionários, eu acho que é importante. E falo muito isso porque tá dando certo para mim. Então, é uma dica que eu passo. Tu ser bacana. Às vezes tem dias que eu chego na loja e tô explodindo, assim. As meninas até brincam, hoje tu não tá legal, né? Mas eu jamais vou descontar em alguém aquilo ali, vou tentar ser legal. Às vezes eu coloco meus problemas de lado para escutar algum funcionário. E geralmente, dias que tu não tá bem, a pessoa pega e manda uma mensagem: hoje eu não tô bem, queria conversar contigo, eu posso falar? E aí tu separa aquilo ali e escuta o que o teu funcionário tem para falar. E isso, para mim, o que eu tô vendo, o Jefinho sempre me falou disso.
Tu faz isso, conversa, tem reunião, tu vai ver que é a coisa que mais vai fazer pessoas ficarem do teu lado, mais funcionários vão ficar com a gente. Tu tendo essas conversas, tu também escutando. E, gente, de fato, é o que dá mais resultado. E alguém te falou isso aí um dia, Jeff? Acho que faz parte, né, do que... e foi um aprendizado também que a gente teve lá no início, né? Então, assim como a Sara em um momento achou que seria mais fácil e depois em alguns momentos assim, será que eu fiz a escolha certa? Lá no início a gente também, né, quando senta numa mesa para ouvir, por mais que lá no início vocês contam todos os desafios, a gente sempre acha que vai ser mais fácil, né? Então, eu acho que é a maneira, que nem tu falou, de aguentar a jornada. E hoje, às vezes, quando eu tô numa loja, né, e participo, que nem eu participei semana passada com a Sara, de conversa individual. Depois eu tava voltando de carro com o William, que tava em conversa individual com o Douglas, com os colaboradores de São Leopoldo. Eu falei para ele, eu disse, cara, não sei tu, mas eu volto para casa com a sensação de dever cumprido, né? E eu acho que faz bem, porque também o cara aprende alguma coisa, né? Tu se retroalimenta de novas informações, tu aprende com essas pessoas, né? E eu acho que um ponto também que é importante citar, a Sara, ela vem conseguindo indicadores legais no dia a dia. Eu acho que são coisas que têm que ser mencionadas porque não é assim, a gente tem que saber, um CNPJ ele tem que parar de pé. É uma loja que hoje ela tem obrigação financeira com uma instituição financeira, então ela tem que gerar um mínimo de resultado para as obrigações dela. Só que às vezes a gente pode ser uma empresa, não quer dizer que uma empresa muito legal ela não vai gerar resultado, né? Não são coisas separadas. Então, hoje, muitas coisas que a Sara faz em rotinas, o jeito que ela fala com as pessoas, o jeito que ela se importa com as pessoas, o que a gente tenta proporcionar para a galera lá de momento, de ser um ouvido, eu acho que vem refletindo positivamente também na saudabilidade desse CNPJ. Né? Então, acho que é uma coisa que não assim para ficar assim, legal, foi falado um monte de coisa, mas como é que tá essa empresa, né? Então, acho que vem sendo parte também de uma jornada de aprendizagem para a Sara, que foi nossa no passado, hoje para ela também, de vestir esse jaleco de dono de empresa, né? Que tu tem obrigações, que quando quebra uma louça lá no passado tu se doía, mas agora se dói diferente, porque tu tem que comprar e tu vê na nota quanto custa, quanto isso impactou no teu resultado, né? Então, acho que também faz parte da jornada de aprendizado, da trilha de conhecimento de a gente passar a ser dono de algo, né? E eles ajudam, tá? Meu CPV é muito bom, graças a Deus. Meu CPV, a gente ganhou o prêmio. Aquele prêmio é incrível, eu coloquei ele na minha estante e admiro ele todo dia quando eu chego do trabalho. Foi muito legal participar daquele momento de receber esse prêmio. Nem acredito até agora, assim, que eu, consegui, sabe? Em menos de um ano de loja ter isso. Mas isso que o Jefinho falou é verdade. Eu brinco com as meninas sobre o CPV. Quando acontece alguma coisa lá de fora, alguma coisa que tem demais, eu brinco. Ai, hein? Meu CPV esse mês, ó, por favor, né? E elas brincam de volta e realmente ajudam a cuidar, sabe? Antes a Dani fazia muito isso e continua fazendo, mas agora as outras meninas também estão fazendo. Recebem a carne, elas olham se está tudo ok, recebem os pedidos. Veio o molho estourado esses dias. Elas já abriram, tiraram foto e me mandaram, nossa, 2 pacotes aqui, já não vamos usar, entende? Então, tu consegue trazer eles para ti dessa forma, sendo bacana e explicando como a gente falou antes. Eu explico para as meninas, galera, muitas vezes que o Jefinho fala, ele também fala com ela sobre isso, né? A gente tem uma dívida também com quem a gente tem que honrar, com vocês, enfim, salário, passagens, enfim, X coisas, né, que a gente tem. E a gente precisa que vocês nos ajudem. Então, o legal, isso me emociona, porque tu vê eles contigo, Engajados comprado nisso. contigo. E isso é incrível. Sim, exato. É importante ficar claro para todo mundo que está ouvindo aí. A Sara só está sentada aqui porque não somente fala bem. Ao longo dos anos, a gente aprende também que algumas pessoas falam bem, né? E tem suas teorias, explicações para tudo, mas quando a gente vai para os números e para o resultado, não é isso, né? Então, frase que, né, o Jeff também fala bastante aí, os números são o melhor elogio. É importante, a gente falou muito aqui sobre pessoas, sobre cultura, sobre liderança, mas uma raiz aí que sempre teve viva dentro do Quero Café, tá no DNA do Quero Café, a gente tem que ser sustentável, a gente tem que parar
A gente não pode ser somente um lugar legal, que tem uma arquitetura legal, que tem produtos e que se importa com as pessoas, se chegar no início do mês a gente não tiver saldo na conta para fazer o nosso pagamento, para a gente honrar com os nossos compromissos financeiros dos mais diversos credores, né? Isso é importante também, e eu acho que essa é a jornada que quem ainda é colaborador tem que ter muita humildade para aprender, porque esse mundo ele é bem diferente, né? Quando a gente, independente do que acontece, recebe o nosso salário no início do mês, a gente não faz ideia do que acontece por trás. Ou muitas vezes a gente tem acesso às vendas, ao faturamento de uma empresa, e a gente fica fazendo conta de quanto deve ser o resultado, de quanto deve ser o salário da Sara, de quanto deve ser o salário do Jefferson, mas tem uma série de obrigações, né? Tem histórias bonitas e tem histórias não tão bonitas. Então a gente cuida de todos esses outros lados, mas precisa ser sustentável, precisa parar de pé do ponto de vista, quando o Jeff fala indicadores, são os nossos indicadores financeiros, né? Tem uma série de indicadores que a gente vê na rede, mas desde a avaliação de cliente, mas levamos muito a sério os indicadores financeiros, né? As linhas de custos, né? E Sara está aqui sentada porque tudo que a gente fala se reflete também nos números, né? Então, não adianta a gente ser super legal, ser super acessível, conversar, se a gente não tiver com indicadores alinhados. Aí, na verdade, não está acontecendo aquilo que a gente imagina, ou a nossa liderança não está sendo tão efetiva a ponto da gente conseguir fazer o colaborador entender que, putz, se a gente comprou 18 quilos de carne, 2 caixas de filé, tem que chegar 2 caixas de filé. A gente tem que fazer essa verificação. Se a gente trocou do fornecedor de filé e nós tínhamos uma perda na limpeza do filé de 6%, e esse novo filé que custa um pouco mais barato está gerando 13% de perda, essa conta tem que ser feita. Claro que nem todo colaborador precisa saber dominar isso, mas a gente envolver os nossos líderes, como tu falou antes, num primeiro momento, era a tua líder ajudando a fazer isso. Hoje as outras pessoas já vão aprendendo a fazer isso, né? Pô, um molho 4 queijos estourado não é para acontecer. Ninguém estourou para querer aquele molho 4 queijos também. A gente tem que trabalhar na correção disso, né? E nunca perder a humildade e aprender a se perguntar, a entender que a gente é protagonista. Na verdade, para mim, consegue se desenvolver quem tem essa abertura. Eu fiz essa provocação pro Jeff porque eu não sei quanto tempo faz 4 anos, quando eles vieram conversar com a gente com dificuldades de mão de obra, de formar time. E aí uma pergunta eu fiz: quando foi a última vez que vocês conversaram com cada um dos colaboradores? E eles não responderam. Na verdade, a reunião pode acabar por ali, porque não adianta a gente falar de nenhuma outra coisa se a gente não está fazendo isso. Pô, num primeiro momento parece ser uma crítica, mas na verdade, por que eu estava falando aquilo? Porque nós também começamos o Quero Café em 2 pessoas, depois mais uma, depois mais uma, depois mais uma, e os nossos momentos de conversa eram em pé, era trabalhando na operação, era apontando que isso aqui não está tão legal, isso aqui nós temos que melhorar e tal, não tinha esse momento de sentar. E a gente com o tempo foi vendo, cara, isso é uma boa prática, que a gente aprendeu, escutando outras pessoas falando, pô, tu faz isso, tem que começar a fazer isso. Eu tenho que começar a sentar com a pessoa. Não resolve os problemas. Não deixa tudo lindo, maravilhoso. Mas eu não acredito em outro caminho. Eu não acredito em outra forma a não ser conversar com as pessoas, né? Talvez é o que mais a gente... E isso não é somente em loja, né? A gente hoje tem uma estrutura de franqueadora, de distribuidora, toda a estrutura por trás da marca, que não somente as pessoas que trabalham na loja. E eu acho que o que mais a gente faz é sentar e conversar, né? Sentar e ligar, fazer call, né? Eu acho que isso é o melhor. A conexão humana é isso que vai nos levar para frente, é isso que vai fazer a gente evoluir, né? E sempre tem 2 aprendendo, não só quem está falando. Não só o líder que está falando para o liderado. É um caminho de 2 vias. A gente vai aprender alguma coisa, a gente vai refletir sobre aquilo que a gente está ensinando ou direcionando aquela pessoa, porque às vezes a gente também está esquecendo daquilo. Está reaprendendo quando está Exato. conversando. E um ponto importante nisso é que a gente se obrigou a se desenvolver depois daquilo, né? E às vezes assim, mas eu converso com os meus colaboradores, né? Mas o quanto tu tá se desenvolvendo para ter uma conversa boa, uma conversa de qualidade que vai dar resultado. Não é só sentar e conversar, né? É a gente se provocar para seguir melhorando, né? A verdade a prática ensina, sim.
uma parte. Sem a gente buscar um conhecimento externo, uma troca de ideias, um livro, um podcast, um curso. A bala de prata não está no livro, não está no podcast, não está no curso. Está em ficar se oxigenando e colocando isso em prática, aprendendo com quem já passou por isso. Esse acho que é o principal, né? Não adianta eu só querer fazer uma conversa e eu... Putz, às vezes eu posso ser alguém mais introvertido, eu posso não ter muito subsídio no meu HD para conversar, para ter assunto para falar. As pessoas falam melhores, mas o único jeito de resolver isso é sentando e conversando, encarando, se desenvolvendo, buscando treinar isso. Isso é treinável. A gente consegue chegar. Como tu tinha medo de atender cliente, hoje talvez o que tu mais goste é estar conversando com clientes. Eu tinha medo daí quando eu fui pro treinamento com a loja lá, cara, botei o reloginho no braço e vai pro salão. E aí eu vi que, tipo assim, caiu aquele bicho de 7 cabeças, sabe? Cara, é muito legal. Aí voei lá no salão, trabalhei um monte. Inclusive, eu falei pras meninas, ó, eu não vou ficar no bar, porque no bar eu já sabia, né? Eu vou ficar no atendimento com as meninas, que eu quero ter esse contato com o cliente, porque era algo que realmente, no início, eu tinha medo disso. Tinha medo de falar no palco dos franqueados, falei. Tinha medo de hoje, estava nervosa. Falou muito tá bem. Tudo certo. Meu Deus, parabéns. Obrigada. Eu acho que a gente tem que ir fazendo para que caia por terra esses medos que a gente vai criando na nossa cabeça. Tá, muito obrigado. Nós podíamos falar mais umas 2 horas aí, que a gente já estourou o tempo aqui do estúdio. Obrigado mesmo, Eu que agradeço Sara. pela oportunidade. Obrigado, Jeff. Foi uma experiência legal aí. Vamos gerar mais conteúdo desse aí. Tem muito aprendizado, é muito rico isso. Pro time interno do Quero Café, mas também para fora. Parabéns aí pela tua trajetória. Eu que agradeço pela oportunidade. A você, ao Jefinho, ao Douglas. Eu sempre vou. Eles brincam comigo, tu tem isso por mérito, mas eu sempre vou ser grata a Deus e a vocês, porque pessoas assim como vocês mudam o mundo. E eu acho que o Quero Café, ele tá mudando a vida de muitas pessoas e vai mudar ainda.